Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. Hoje vamos falar de São Padre Pio, ou seja, sobre o grupo de oração do Santo Padre Pio no amor de Jesus. E para isso eu tenho aqui a Teresa Consciência e a Fátima, que vieram estar connosco no nosso programa para nos falar deste grupo de oração, dar-nos a conhecer um bocadinho mais deste grande santo, São Padre Pio. Mas antes de começarmos a falar sobre tudo isto, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido as nossas convidadas a orientarem para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Santíssima Virgem, Imaculada e minha Mãe, Maria, a Ti que és a Mãe do meu Senhor, a Rainha do mundo, a advogada, a esperança, o refúgio dos pecadores, recorro hoje, e eu que sou o mais miserável de todos. Eu te venero, ó grande Rainha, e te agradeço todas as graças que me concedeste até agora, sobretudo por me teres libertado do inferno, tantas vezes por mim merecido. Eu amo-te, Senhora Amabilíssima, e pelo amor que te devoto, prometo querer sempre servir-te e fazer tudo o que posso para que também sejas amada pelos outros. Deposito em ti todas as minhas esperanças, toda a minha saúde. Aceita-me como teu servo e acolhe-me sob o teu manto, ó Mãe de Misericórdia. E visto que és poderosa com Deus, liberta-me tu de todas as tentações, ou dá-me forças para vencê-las até à morte. A ti peço o verdadeiro amor a Jesus Cristo. De ti espero ter uma boa morte. Minha Mãe, pelo amor que nutres para com Deus, peço-te que me ajudes sempre, mas muito mais no último instante da minha vida. Não me deixes até que não me veja já salvo no céu, a bendizer-te e a cantar as suas misericórdias por toda a eternidade. Amém. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E antes de começarmos a nossa conversa sobre este grupo de oração, sobre São Padre Pio, vamos ver uma peça sobre este grande santo. Vamos ver. São Giovanni Rotondo, sul da Itália. Neste santuário, visitado todos os anos por milhares de pessoas, está o corpo incorrupto de Padre Pio, e com um grande propósito. Para que nós sacerdotes e os seminaristas que aspiram ao sacerdócio possam chegar lá e olhar e ver como deve ser um padre. Com uma vestimenta que revela: és sacerdote para sempre. Como é que você vai identificar um sacerdote? Então a primeira coisa que está lá é o hábito religioso. Com uma história de vida dedicada à oração. Quantos rosários o Padre Pio rezava durante o dia, né? Muitos rosários. E com marcas que vão além dos costumes. Então nós vemos lá um padre tatuado. Mas quem tatuou foi Jesus Cristo. Alguém que viveu como poucos o sacrifício da Santa Missa. Ele parava diante daquele mistério, ele chorava, ele se identificava com Jesus crucificado. As dores de Jesus na cruz eram as dores dele naquele momento, então ele ficava ali. E no dia de fazer memória a Padre Pio, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não é encantado com Padre Pio? Eu sou uma encantada, já li alguns livros, já vi também o filme e como é bonita a história deste santo e que tanto nos ajuda a fazer esse caminho de santidade. Hoje vamos falar aqui então do grupo de oração
de São Padre Pio, no Porto. Vou iniciar aqui este momento com uma frase de Padre Pio que eu achei muito bonita. A oração faz desaparecer a distância entre o homem e Deus. Ele era um homem de oração, era um homem como rezava, como disse o Padre José Augusto, quantos rosários rezava Padre Pio. E hoje temos aqui duas convidadas que fazem parte deste grupo de oração, que é a Teresa e a Fátima. Bem-vindas mais uma vez. E para quem está lá em casa, quem é a Teresa, quem é a Fátima? Quem são, para as pessoas vos conhecerem melhor? Eu chamo-me Teresa, Sim. tenho 33 anos, portanto sou muito nova nestas partes de oração. Sou a coordenadora do grupo Padre Pio no Amial. Comecei com ele sem o conhecer, portanto foi aos pouquinhos que fui conhecendo o Padre Pio e agora ele deu uma graça de eu ser coordenadora do grupo. Sim. Fátima? Eu sou a Fátima, tenho 60 anos, sou mãe de 3 filhos e avó de 3 netos. Parabéns! Também associei-me ao grupo de oração do Padre Pio. Pronto, já conhecia o Padre Pio. Eu também sou uma franciscana secular. Conheço muito bem a espiritualidade franciscana e como nós muitas vezes dizemos, é o Padre Pio que nos chama, que nos escolhe. E um dia ele encantou-me, que eu mais tarde irei contar a minha experiência. E eu realmente associei-me ao grupo e estou muito feliz por pertencer ao grupo Padre Pio. Antes de falarmos do grupo, falem-nos de Padre Pio. Quem foi Padre Pio? Padre Pio foi um sacerdote franciscano, pertenceu aos franciscanos capuchinhos. Era um sacerdote com uma espiritualidade muito particular, era um místico, um homem de oração, de profunda oração, e um homem que realmente vivia para ajudar o próximo. Sim. Como é que se deu então a vossa entrada para o grupo de oração de Padre Pio? O que é este grupo? Em que é que consiste? Como é que ele surgiu? Este grupo é essencialmente o que o Padre Pio queria, que é centrado na oração. E a nossa entrada, eu penso que a Fátima também foi o Padre Pio que nos escolheu. Portanto, escolheu-nos para estar neste grupo e realmente dar na nossa paróquia aquilo que ele queria, que era a oração e a fraternidade. Não sei se também quer acrescentar. Sim. Portanto, relativamente à origem do grupo, eu pesquisei com algumas pessoas que estiveram inicialmente, portanto, há cerca de 10 anos, 10, 11 anos que estiveram na fundação do grupo. Acho que era um grupo muito pequenino e o que motivou estes encontros foi o facto de um desses membros ter um problema de uma filha com um problema de saúde muito grave. Então recorreram à oração ao Padre Pio, foram em peregrinação, portanto, a Roma também. E lá compraram a imagem que realmente nós temos aqui, que nos acompanha sempre no nosso grupo, e esta imagem foi benzida na altura pelo Papa, que estava na altura. Portanto, esse grupo começou com este fundamento, com este intuito. Entretanto, as coisas foram evoluindo, entretanto tivemos um diretor espiritual, um padre franciscano, o Frei Manuel Luís Mesquita, portanto, que deu muito ânimo a este grupo, orientou-nos bastante e este grupo tem vindo a crescer e tem vindo a manter mais ou menos os membros sempre unidos e sempre com o mesmo foco, que é realmente a oração. Vocês são filhas espirituais de Padre Pio. Vocês têm alguma experiência que nos possam contar, que possam partilhar connosco? Posso começar? Pronto.
A minha experiência com o Padre Pio, portanto, como vos disse, eu portanto, sou uma franciscana secular, conheço muito bem a espiritualidade franciscana, já tinha ouvido falar do Padre Pio e já conhecia o grupo de oração do Padre Pio, lá na paróquia, mas nunca me associei. Pronto, sabia que existia, nunca me associei. Entretanto, no meu percurso de vida cristã, eu tinha um grave problema comigo. Quando fazia as minhas confissões, a primeira coisa que eu dizia ao sacerdote é que eu me confessava porque eu era uma pessoa obediente à igreja e acreditava que realmente teria que o fazer. Mas eu, no fundo, não entendia este sacramento. Sim. Eu pensava que podia haver muita inferência na forma como o sacerdote ouvia e poderia ser absolvido ou não ser absolvido, dependendo da opinião Sim. e da forma de ver e da sua forma de estar. Entretanto, houve uma altura em que realmente eu precisei de recorrer à confissão e estava reticente. E não sei por que razão, eu olhei para uma imagem do Padre Pio e aquele olhar foi tão penetrante, foi tão profundo, inquietou-me de uma forma que eu não lhe sei explicar. Inquietou-me mesmo. E senti algo interior que me fez ver dúvidas do que é o sacramento. Então, vai ler, estuda, vê bem o que é, vê a riqueza que tu aí tens. Então, eu comecei a pesquisar, comecei a ler, comecei a modificar a minha forma de ver este sacramento. E realmente, hoje, não penso da mesma maneira. E foi aí que eu comecei a frequentar o grupo de oração. Pronto, no meu caso, eu nunca tinha ouvido, confesso, nunca tinha ouvido falar do Padre Pio. Foi um dia fizeram, os outros membros fizeram um rezar o terço e pediram-me para eu fazer uns PowerPoints. E eu fui à internet, pus Padre Pio, tirei umas imagens e fiz os PowerPoints, mas não passou daí. Pronto, mas aquelas imagens, e como disse a Fátima, aquele olhar ficou sempre como uma semente dentro de mim e inquietou-me. Eu comecei a pesquisar por mim. E depois houve uma mudança e na altura o Frei Manuel Luís pediu-me para eu ficar à frente do grupo e foi aí que tive um grande contacto com o Padre Pio. Portanto, foi mesmo por acaso que eu descobri o Padre Pio. Nós dizemos que na Canção Nova nada é coincidência, tudo é providência. Então, nada na nossa vida é por acaso. Diga-me uma coisa, é verdade que ele escolhe os seus filhos espirituais, que não são os filhos que o escolhem a ele? Eu acho que dá para os dois sentidos. Acho que dá para os dois sentidos. Há filhos espirituais que nota-se que é o Padre Pio que escolhe, mas há outros que vão ter com ele e depois, como eu disse, sentem-se encantados pelo Padre Pio. Portanto, eu, na minha opinião, acho que é para os dois faces. É encantamento duplo também, acho que sim. Tem pessoas a maioria das pessoas tem um grande respeito pelo São Padre Pio e algumas, se calhar, que até têm um bocadinho de receio, não sei se era por causa do seu temperamento. Falem-nos um bocadinho deste respeito, deste receio que algumas pessoas têm em relação ao Padre Pio. Eu penso que o Padre Pio realmente na confissão tinha um certo temperamento que as pessoas não estavam habituadas ainda hoje. Penso que as pessoas não estão habituadas. Mas eu penso que ele tinha esse temperamento porque foi Nosso Senhor que lhe deu essa graça. E não diria tanto que seja medo. Eu acho que é como ele já sabia. Eu falo na parte da confissão. Como ele já sabia aquilo que a gente tinha feito, era como se fosse nós um espelho, não é, para o Padre Pio. Portanto, há sempre aquele medo que as pessoas teriam de ele já sabe e vai, e realmente ele tinha alturas em que era um bocadinho ríspido, mas era para as pessoas mudarem
de vida na minha e para opinião. confessarem também, Para porque às vezes confessarem elas tentavam e- esconder. Tentava esconder, com medo, receio, esquecimento. Sim, sim. Mas penso que esta parte era mesmo para as pessoas se converterem a sério e seguirem aquilo que Jesus nos indica. Sim. Ele tinha essa gana pelas almas, esse desejo que todos se salvassem, não é? Sim, sim. É verdade. O Padre Pio também demonstrava muito afeto, muito carinho e zelo pelos seus filhos. Sim, é retratado isso, que ele tinha, ainda hoje tem, um grande afeto. Aliás, eu ouvi uma frase em que ele dizia que a mim podeis fazer tudo, mas aos meus filhos espirituais não. Que bonito. Portanto, ele continua, é como um pai. Sim. É como um pai, continua sempre a zelar por nós. E também aquela frase, Teresa, quando ele nos adota como filhos, adota a família toda. Ai, que bonito. Ele também referiu isso. Sim, sim, que bonito. Qual a ligação do grupo à paróquia do Amial? A paróquia do Amial é uma paróquia franciscana, e sendo o capuchinha e sendo o nosso querido Padre Pio um franciscano capuchinho, Sim. nada mais óbvio e lógico que realmente é um santo, não é? Um santo muito estimado. Sim. São Francisco de Assis, portanto, é o nosso pai, como nós lhe chamamos, não é? São Francisco certamente foi o primeiro contacto perante esta espiritualidade a São Padre Pio, por isso ele escolheu, não é, este caminho. Portanto, o conhecer o Evangelho como São Francisco, não é? São Francisco de Assis dizia que realmente era seguir o Santo Evangelho, não é, como regra de vida. Portanto, foi esta regra de vida que o Santo Padre Pio também adotou, e com a sua espiritualidade tão profunda, depois realmente teve o seu carisma, não é? O seu carisma, que era realmente a confissão e, portanto, aquelas Eucaristias vividas de uma forma quase única, não é? Que duravam horas seguidas e que, segundo há relatos, as pessoas estavam ali de joelhos 2 horas e não se cansavam. É uma coisa extraordinária. Quais são as principais características do vosso grupo? O nosso grupo, pronto, como lhe digo, é um grupo de oração e tem realmente como grande exemplo o nosso querido Papa, o São Padre Pio, e realmente ele, como exemplo, nos indica o caminho para Jesus. Portanto, é um grupo que Cristo está no centro, não é? Padre Pio indica-nos um caminho para a santidade, um caminho para chegarmos a Jesus, de uma forma, segundo o carisma dele e segundo o carisma franciscano também. Como é que se constitui o grupo? Pronto, o grupo segue aquilo que está escrito por São Giovanni Retondo, seja nos estatutos do Grupo Padre Pio. Temos um diretor espiritual que nos ajuda, Que é franciscano? que é franciscano capuchinho, sim, o Frei Miguel. Temos a coordenadora, que sou eu própria. Temos o vice-coordenador e temos a secretária, que é a Fátima. No entanto, isto é uma parte do grupo, porque depois é constituído por muitas pessoas Sim. que aos pouquinhos também vão descobrindo o Padre Pio. E é um grupo aberto. Sim. Portanto, quando nós estamos no momento de oração, que é sempre na igreja, as pessoas podem, quem entrar e quiser associar-se, portanto, não é um grupo fechado, é um grupo aberto. Então, quem for ali da região, Sim, do Amial, não é? Amial, sim. Pode-se dirigir. Quando é que se reúne no grupo? Nos primeiros sábados de cada mês. Tem algum motivo para ser nos primeiros sábados? Sim, há a devoção dos primeiros sábados, que Nossa Senhora pediu, e nós unimos o Santo Padre Pio, dado que ele era muito devoto de Nossa Senhora, unimos estes 2 momentos tão especiais e realizamos no primeiro sábado os momentos de oração. E a que horas é que é? Começa às 18 horas. Então, e vai até? Vai depois até o final da Eucaristia. Tem a Eucaristia. Sim, Isso é o Padre importante. Pio Sim. cria, não é? Claro. A Eucaristia no centro do nosso grupo. Sim, fantástico. E temos também uma hora de formação, que começa às 5. Geralmente é o nosso diretor espiritual que faz a formação.
mas também tem alturas que mesmo a Teresa também tem feito. Fantástico. O vosso grupo, como já vocês falaram, é acompanhado por um sacerdote. Por que é tão importante a presença de um sacerdote no vosso grupo? É importante porque, como diz mesmo a palavra, o diretor espiritual realmente mantém o grupo dentro daquela espiritualidade, não é? Porque o Santo Padre Pio é um santo que muita gente, e desculpe-me a expressão, pensa que é um santo milagreiro. Sim. Vai ali fazer uns favorzinhos, não é? De me curar. Não, o nosso grupo de oração tem realmente um diretor espiritual que nos mantém nesta espiritualidade cristocêntrica mesmo. Sim. Portanto, Padre Pio é um intercessor, é um exemplo que nos leva na caminhada para Jesus, e é nesse aspecto que eu acho que é muito importante termos um sacerdote connosco para orientar o grupo dentro desse caminho. O vosso grupo de oração, já disseram que vocês têm uma formação das 5 às 18, pelo que eu entendi. Menos, sim. E depois das 18 para a frente, falem-nos da dinâmica, como é que funciona? Nós começamos sempre com a coroinha de Padre Pio. Sim. Para quem não sabe, era uma oração rezada diariamente por ele, pedindo pelas imensas pessoas que lhe pediam certas intercessões, portanto ele rezava por eles. Depois temos um pequeno momento também de meditação, para também dar a conhecer o Padre Pio a quem está na igreja paroquial. Sim. E acabamos com o terço, que o Padre Pio rezava imensos terços, como foi dito sim. aqui, imensos, portanto. E com meditações. E com meditações, sim. Padre Pio. Ali, juntando sempre o grande amor que o Padre Pio tinha por Nossa Senhora. Portanto, também é isso que nos motiva também no grupo, rezar o terço, é este grande amor que ele tinha. E depois, E depois segue-se a Eucaristia, sim. Termina com a Eucaristia. Sim, termina com a Eucaristia, pedindo que as pessoas depois, em casa, que vão sempre em ação de graças. Sim. Porque a missão continua. Claro. É ali aquele momento de tabor e depois vão para casa. É E isso. para os trabalhos e para os afazeres, sempre com esta espiritualidade de Padre Pio. Falem-nos também das dinâmicas que realizam com os adultos e com as crianças. Pronto, com os adultos temos mais as formações com Sim. o Frei Miguel. Realizamos também passeios a outras paróquias, como também passou, dando a conhecer o Padre Pio a outras paróquias, que às vezes não me ouvem falar dele. E lá está. Especificamente, podes falar? Assim, do a que Igreja fizemos? de São Bento de Meda, que foi o último passeio que fizemos, em que levámos o Interparoquial. Padre Pio àquela paróquia, esperando que se crie um grupo de oração lá. Estamos em fantástico. fase de Fundação. fundação. Também temos com as crianças, porque o Padre Pio, e há relatos que ele gostava muito De das crianças, sim. e portanto também temos essas formações com as crianças, em que fundámos o grupo Construtores do Espírito de Assis, que é o que o Padre Pio era. Ele Sim. era São Francisco e o Padre Pio era um seguidor, um exemplo, também seguindo São Francisco. Em que falamos de Padre Pio às crianças, damos-lhe a conhecer e elas aceitam, aliás, aceitam muito bem aquilo que é o Padre Pio. Bonito. Nós, este ano que passou, portanto, não ano civil, mas este ano Sim, letivo, sim, não é? sim. Portanto, de catequese. Portanto, nós somos catequistas também, lá, e o nosso grupo, o meu grupo e o grupo da Teresa, no dia em que celebramos o Dia de Todos os Santos, levámos, portanto, um filme do Padre Pio para as crianças conhecerem, e fizemos um pequenino debate, até está a passar, fizemos um altarzinho, conversamos e depois fizemos um trabalho para expor na entrada da igreja sobre o Padre Pio, também para dar a conhecer e eles compreenderem que realmente era um santo franciscano e também muito amigo de Jesus Cristo, não é? Portanto, e as crianças gostaram muito, Sim. muito mesmo. E a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos.
E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Se que ligam neste momento a televisão, seja muito bem-vindo. Hoje estamos aqui a falar sobre o grupo de oração de São Padre Pio no Amor a Jesus. O primeiro grupo de oração que pertence à paróquia do Amial, no Porto. E para isso estamos aqui a Teresa Consciência e a Fátima Araújo, que nos vieram falar sobre este grupo e também fazer-vos o convite, assim que está aí em casa e que é ali da região do Amial e do Porto, a, por que não, participar deste grupo de oração. Porque uma coisa muito interessante e que ao ler o guião me chamou muita atenção, estes grupos de oração de São Padre Pio foi um pedido de Padre Pio. Contem-nos um bocadinho essa história. Pronto. Foi na altura da Segunda Guerra Mundial, toda a Sim. gente sabe o horror que foi, em que o Padre Pio sentiu a necessidade de criar estes grupos de oração para mesmo pedir para que as pessoas rezem pelo fim da guerra. Pronto, começou também com pouca gente, por Itália, depois foi-se alastrando naquele país e agora está presente Em todos os países. todo o mundo mesmo, todos os países. Que bonito. Estávamos aqui a falar no intervalo que nos esquecemos de falar de algumas coisas. Então, falem-nos um bocadinho mais das vossas dinâmicas do grupo que ficaram por falar. Sim, nós temos a dinâmica em que vários livros Sim. existem do Padre Pio e a gente faz a partilha dos livros. Eu, por exemplo, leio um, depois passo à Fátima, a Fátima passa a mim, fazemos assim esta partilha. E depois comentam. E depois comentamos. Por cada livro tem o seu tema sobre o Padre Pio. Sim. Portanto, também acho que é importante nós, nas formações, conhecermos um bocadinho, um conhecimento mais alargado sobre o Padre Pio. Eu agora vou falar aqui uma frase do discurso do Papa João Paulo II aos peregrinos para o ato de agradecimento pela beatificação do Padre Pio de Pietrelcina, que diz assim: Ele ensina aos sacerdotes a fazerem-se instrumentos dóceis e generosos da graça divina, que cura as pessoas na raiz dos seus males, restituindo-lhes a paz do coração. O altar e o confessionário foram os dois polos da sua vida. A intensidade carismática com que celebrava os divinos mistérios é mais do que nunca testemunho salutar, para demover os presbíteros da tentação da rotina e os ajudar a redescobrir, dia após dia, o inexaurível tesouro de renovação espiritual, moral e social posto nas suas mãos. Comentem esta frase de São João Paulo II. São João Paulo II realmente falou incisivamente naquilo que era o São Padre Pio. É realmente o centro da sua vida, da sua espiritualidade, era realmente a celebração da Eucaristia, não é? E as horas que ele passava no confessionário a ouvir as pessoas e a ajudá-las, porque realmente o sofrimento que as pessoas têm não é só físico, há muito sofrimento espiritual. Portanto, então ele passava horas e horas e horas. Estivemos até a ler há bocadinho que ele estava muito tempo sem comer, 16 horas, para estar a atender as pessoas. Portanto, isto é realmente um exemplo de sacerdote. E uma vida de santidade. Uma vida de santidade, uma vida disponível, de doação ao próximo. Fantástica, realmente. Só realmente um carisma destes é que realmente fez fazer uma coisa destas. A Fátima está até emocionada quando fala dele. Acho tão bonito que ela se emociona quando fala de São Padre Pio. Existem, como disse há bocado a Teresa, existem vários grupos de oração espalhados por todo o mundo. Vocês encontram-se? Tem algum encontro internacional dos grupos de oração de Padre Pio? Não temos ainda, mas estamos a planear, quando formos à Itália, Sim. Existe o encontro mundial. Eu já estive a ver. E, portanto, estamos a planear um dia, se Deus quiser e o Padre Pio assim o nos autorizar, estamos a pensar em ir à Itália fazer esse encontro. Entretanto, vamos ter no dia 23 com o grupo Padre Pio, da oração de Padre Pio de Lisboa, mas será via online, devido à distância claro. que é. Mas sim, estamos a tentar haver mais abertura
e inserir-nos mais nos outros grupos. Então, em Portugal existem 2 grupos, o de Lisboa e o do Porto. Sim, senhor. Fantástico. Então, em Lisboa podem procurar e dirigir-se também ao grupo de oração. Quem é que pode participar deste grupo? Todas as pessoas. Qualquer idade? Qualquer idade. São todos bem-vindos? Sim. Todas as pessoas de qualquer idade são bem-vindas ao nosso grupo. Pronto, aí está o convite. Todas as idades podem então participar neste grupo de oração e acredito que vale a pena conhecer um bocadinho mais sobre este santo e viver a sua espiritualidade. Agora vamos fazer aqui uma dinâmica. Vão passar aqui algumas frases aqui na nossa televisão que a nossa produção lá em cima vai colocar. Aqui, mas mais devagar, que senão não consigo ler. E eu vou ler a frase e vocês vão comentar. Pode ser? Sim. Para quem ama, o céu e a terra unem-se. Quem quer falar? A palavra que me vem logo à mente é a eternidade. O amor é eterno. Não tem princípio nem fim. Esta frase é de São Padre Pio. Vamos já à próxima. Tenha Jesus Cristo em seu coração e todas as cruzes do mundo parecerão rosas. Eu penso que, na minha opinião, nesta frase está também traduzido o que era o Padre Pio. Sim. A gente sabe os sofrimentos que ele teve, as dores, mas ele entregava tudo a Nosso Senhor. Sofria a sua cruz, como ele dizia, é a minha cruz, mas eu tomo-a com alegria. E, portanto, quando nós oferecemos tudo a Jesus, a Nosso Senhor, é um sofrimento que é para nós passageiro, nós aceitamos com alegria. Portanto, creio que seja isso que o Padre Pio quis dizer. Ria-se dos elogios que as pessoas lhe façam e repasse-os todos a Deus. Esta humildade tão grande do Padre Pio, realmente. Nós não somos nada sem Deus. Portanto, sim, o bem que fazemos, aquilo que somos, tudo lhe devemos. Portanto, nada é nosso, tudo é dele. Nossa, bonito. Arme-se com a arma da oração e terá mais força no combate diário. Ele, com a arma da oração, era sobretudo o terço. Portanto, como sabemos, o Padre Pio teve lutas contra o mal. Sim. E ele unia-se muito à oração a Nossa Senhora e conseguia, com a ajuda de Nossa Senhora, vencer essas lutas. Portanto, nós também temos que fazer isso. Na altura daqueles momentos mais infelizes, se pedirmos a Jesus, a Nossa Senhora, é como a nossa arma mesmo, é a nossa arma. Lembre-se de que você tem no céu não somente um pai, mas também uma mãe. Temos mãe mesmo. Como disse o nosso Papa. O Papa. O Francisco, temos mãe, é verdade. Coração. Doação, talvez. O coração é o centro da vida de um cristão. Sim. Porque realmente o amor que nós temos, não é, no coração, por todos aqueles que nos rodeiam, sejam amigos, sejam inimigos. Portanto, o nosso dever é ter um grande coração e nunca nos esquecermos de pedir por todos. Amor. O amor a Nosso Senhor, a Jesus Cristo, que é um amor que a gente não pode compreender, mas é o amor que o Padre Pio quer que a gente transmita às pessoas. Maria. Como também a Maria, a Nossa Sim. Senhora, o amor que ele teve, ainda tem por Nossa Senhora. Portanto, é isso que ele também quer transmitir. Crucificado. Crucificado, a cruz que ele sofreu e a cruz que ele dizia que a gente deve sofrer. Padre Pio uma vez disse, olha as pessoas que estão a pedir-me, disse ao outro, ao senhor que estava ao pé dele, olha as pessoas que estão a pedir para que sejam livres da sua cruz, mas soubessem quanto a cruz nos liberta, nos santifica, pediriam para eu acrescentar mais cruzes. Que bonito. Portanto, nós temos que aceitar a cruz que
que Nosso Senhor nos dá e Ele sabe por que dá. Falem-nos desse livro, Os Meus Diletos Filhinhos. Com licença, se Sim, posso. força. Este livro saiu este ano, Sim. portanto é um livro recente que eu tive a felicidade de adquirir e fala quem conheceu o Padre Pio. Portanto, aqui estão os relatos, Os testemunhos, os não é? testemunhos que o autor conseguiu de pessoas que o conheceram. E vemos nestes livros que ele tocou na vida de todos, cada um no seu sentido. E acho que é um livro Que vale a pena vale ler. a pena, passando a publicidade, vale Sim. a pena ler, porque realmente vemos aqui testemunhos que nos deixam emocionados, pelo menos eu. Sim. Há aqui testemunhos que eu fiquei emocionada. Como é que o Padre Pio tocou em tanta gente, e gente também importante, como Sim. jogadores de futebol, já vemos aqui jogadores de Que futebol, interessante. arquitetos, artistas, portanto, Sim. ele tocou todos, toca a todos. O livro é Os Meus Diletos Filhinhos, de Roberto Alegre, da editora Paulos. Então, também, quem quiser adquirir, acredito que seja uma boa aquisição. Numa palavra, eu sei que é difícil, mas numa palavra definam-me Padre Pio. Aí vou querer que as duas me definam, cada uma, no seu tempo. Numa palavra. Sim. Um amigo especial. É aquele que me orienta. É aquele que me orienta no dia a dia. Muito. Isso que eu tenho. Muito bem. Vamos agora fazer outro desafio. Este programa hoje está cheio de desafios. Temos aqui 3 livros e convido-vos a pegar cada uma no seu. Vou pegar aqui também no meu. Em que cada uma vai abrir o livro e ler uma parte do livro e, se quiser, fazer um comentário. Força. O Padre Pio era feliz. Embora os seus dias se tivessem tornado extremamente cansativos, tinha mergulhado naquela missão com entusiasmo total e sentia dentro de si uma energia poderosa. Como constataram vários médicos, apesar da sua constituição delicada, conseguia confessar durante 15 a 16 horas seguidas sem comer. Ora, o Padre Pio era feliz, doente, com tanto trabalho, e ele era muito feliz, porque realmente esta era a missão do Padre Pio. Ele mergulhou naquela missão, como diz aqui o texto, e com um entusiasmo total. Portanto, esta energia que ele tinha era realmente o Divino Espírito Santo que estava com ele. Portanto, por isso ele era tão especial, por isso ele era um homem realmente com esta energia maravilhosa que realmente todas as pessoas procuravam e tanto nos inspirou. Não é? Procuremos subir ao Calvário sem nos cansarmos, sob o peso da cruz, e sejamos certos que a nossa subida nos conduzirá à visão celestial do nosso Dulcíssimo Senhor. Portanto, aqui já voltando àquilo. Sim. Realmente o Padre Pio dizia a muita gente que nós não devemos cansar-nos com o peso da cruz. Ou seja, quando alguma coisa acontece no nosso dia-a-dia que não é favorável, é a nossa cruz. E nós, em vez de nos revoltarmos, como acontece com Deus, com Jesus, devemos aceitá-la e irmos ao Calvário para que, no fim, possamos conhecer Nosso Senhor pessoalmente no céu. Como diz a palavra, agarra na tua cruz e segue-me, não é? Renuncia a ti mesmo, carrega a tua cruz e segue-me. Vamos aqui agora este livrinho, Novena ao Padre Pio, em que diz assim: todo o grande santo sabe que sem Deus é impossível fazer o bem. Por isso é importante reconhecer que somos limitados. Dependemos de Deus e longe dele não podemos ser felizes. Peçamos a Deus perdão por nos esquecermos que Ele é a fonte da nossa felicidade. E do pouco que eu conheço
do Padre Pio, ele era esse homem cristocêntrico, ele era esse homem eucarístico, vivia no confessionário, era esse homem orante, porque ele sabia quem fazia era Deus e que sem a sua presença, se ele não estivesse totalmente voltado para Deus, nada aconteceria e só pelas mãos de Deus é que o impossível se torna possível. Então, também era um homem que sabia das suas limitações e que lutava contra elas. Então, que nós também possamos nesta manhã, colocar Deus no centro das nossas vidas. Se calhar você em casa tem outras coisas no centro, porque não colocá-lo no centro da sua vida e, à semelhança de Padre Pio, fazer da sua vida uma vida voltada para Deus, totalmente dependente de Deus. Não lhe digo que os problemas vão desaparecer, porque eles não vão, mas acredito que o sentido do sofrimento será totalmente diferente. Uma pergunta que eu tenho aqui para vos fazer. Partilhem connosco, se puderem, claro, alguns testemunhos de pessoas que já passaram pelo grupo ou que estão no grupo, caso o possam fazer, que até vos possam ter marcado. Nós tivemos ainda agora um relato há poucas Sim, horas. não sei se tivemos um relato, que acho que a Fátima contar? é melhor para contar Conta. aquilo. Não, podes contar, Fátima. Conta tu. Eu espero contar bem, porque foi uma pessoa quando às vezes ouve, depois vai reproduzir de outra maneira. Nós, quando viemos aqui para a entrevista, fomos almoçar com os nossos irmãos franciscanos, ali ao convento, à Casa dos Capuchinhos, e encontramos um querido irmão franciscano, o padre Herculano, que soube que nós dissemos onde vínhamos, e ele disse: vamos contar um relato de uma coisa que aconteceu, duas senhoras que eu conheci. Portanto, resumindo, acontece que uma dessas senhoras tinha um problema de saúde muito grave, e uma amiga foi visitá-la, levou-lhe um livro do Padre Pio, e acho que lhe colocou o livro do Padre Pio, que tinha uma imagem, mais ou menos como este, colocou na mesinha de cabeceira, virado ao contrário, e a senhora saiu. Entretanto, a senhora estava em casa e houve uns passos a subir as escadas e sente alguém entrar dentro da porta e viu que era um sacerdote. Ficou muito espantada. Entretanto, a senhora tinha um cão de esqui enorme, esfartou de ladrar, fez ali um grande barulho. Entretanto, chega a amiga e a senhora disse: olha, não falas muito alto, está ali um sacerdote. E um sacerdote entrou-te aqui dentro de casa. Entrou, mas eu... E então chegaram à cozinha e não estava lá ninguém. E ela achou estranho, era assim, um sacerdote. Então foram buscar o livro, estava o livro caído no chão, nós no mesmo sítio, mas virado para cima. Portanto, era o Padre Pio, que queria falar com a senhora. Entretanto, essa senhora foi ter com o Padre Pio, portanto, a Itália, e acho que ele que lhe tocou-lhe, e acho que até já foste pronto, agora vai embora isso aqui. Entretanto, a senhora chegou a Portugal, foi ao médico, fez novamente a radiografia, e a senhora não tinha nada nos pulmões, estava limpinha. E a senhora disse: bem, mas eu realmente, quem me curou então foi o Padre Pio. Acho que o médico disse: não, pode ser agora um médico, um padre agora a curar a doença. Eu fartei-me de... Bem, o que é certo é que o senhor me deu muitos medicamentos e eu não fui curada. Olha, o senhor fica com a sua ideia, que eu fico com a minha. Foi o Padre Pio que me curou. Fantástico. Portanto, o mais engraçado disto tudo, que nos esteve a dizer o Frei, foi realmente, assim, as duas senhoras podiam estar a delirar, que era mas o cão ladrou. Portanto, se o cão ladrou é porque estava lá alguém. Fantástico. Fantástico. Portanto, este foi o último, não é? O que achei isto extraordinário. Extraordinário. Realmente são coisas... São mesmo misteriosas, são coisas de Deus. De Deus mesmo. Não tem explicação. Impossível, porque se não fosse verdade, o cão não teria dado sinal. Claro, com certeza. Mas eu também tenho um testemunho que acho que devo, porque há bocado dissemos, quando o Padre Pio disse: acolho um filho espiritual, acolho também a família toda, e eu tive um caso da minha mãe, teve com o Covid e teve em coma, e os médicos não me davam esperanças nenhumas. Ela depois teve, além do Covid, teve uma bactéria, teve outros problemas, mas agora, graças a Deus, está sem
é como se não tivesse tido nada. Portanto, Sim. acho que também o Padre Pio, também com essa senhora, está sempre a zelar Pelos seus pelos filhos. seus filhos, pela família. Sim. E isto para nós, é uma coisa, é algo que nos Sim. ultrapassa. O nosso programa está mesmo na reta final. Faz também um trabalho de divulgação na internet, no Facebook. Fale-nos desse trabalho. Bom, também começou o grupo do Facebook, é um grupo privado, começou para dar conhecimento às pessoas do nosso grupo, Do grupo, mas sim. alastrou-se e agora temos pessoas de Espanha, de Brasil. Portanto, está a ser um grupo... Está a crescer. Está a crescer. Neste momento já ultrapassou os 1000 membros, portanto está mesmo Está a crescer. a crescer com a graça do Padre Pio, porque tudo que acontece no nosso grupo é o Padre Pio que nos ajuda. Caso as pessoas vos queiram visitar e procurar mais sobre vocês na internet, onde é que elas podem procurar? Podem ir ao site da paróquia, estão Sim. lá os dados todos, os Paróquia nossos do contactos. Amial. Sim, Paróquia do Amial. Também no Facebook, Sim. mas na Paróquia do Amial tem tudo Tem lá tudo. detalhado, os links em que podem aceder e podem aparecer pessoalmente. Sim, Era muito claro. gosto que começassem a aparecer pessoas. Falem-nos novamente do dia em que vocês se reúnem, É no primeiro sábado de cada mês. cada mês. Temos as formações das 5 Começam às 5 às 5 e depois começamos o momento de oração às 6 da tarde. e termina com Com a Santa a Missa, Eucaristia, não é? sim, Com a exatamente. Eucaristia. E todos estão convidados a participar no grupo de oração. É só uma vez por mês, então é fazer de um sábado diferente, não é, Fátima? É verdade. Um sábado diferente mesmo. Para quem está lá em casa, uma mensagem final. Creio que só vou pedir que o Santo Padre Pio ajude todos que estiveram a ouvir o programa, a ver, e ajude também a Canção Nova para que ela consiga transmitir a palavra de Nosso Senhor. É só isso que eu vou Amém. pedir. Fátima. E eu também peço que todas as pessoas vejam no Santo Padre Pio um exemplo e uma forma de conhecerem melhor Jesus e que não tenham medo dele, que não tenham medo. Ele realmente interpela-nos, ele faz-nos repensar muitas coisas. A nossa vida às vezes está estagnada, nós estamos muito confortáveis no nosso espaço, Muito mas acomodados. há muito acomodados e muitas das vezes é preciso mexer, é preciso pensar nos outros, é preciso doar-nos, é preciso sairmos da nossa individualidade e começarmos a pensar que realmente só assim é que encontramos Jesus, é no próximo, é nos outros, e é na forma gratuita e amiga e completamente disponível de nos doarmos, é que realmente encontramos o nosso verdadeiro Jesus, que tanto gostamos. Fátima e Teresa, muito obrigada por terem vindo dar a conhecer este grupo de oração de São Padre Pio e por também nos mostrarem um bocadinho quem é o Padre Pio. Peço a intercessão de Padre Pio nas vossas vidas e no vosso grupo, que ele vos continue a acompanhar. Rezem por nós também, pela Canção Nova. E assim que estarem em casa, peça a intercessão de São Padre Pio. Conheçam um bocadinho mais a sua história é belíssima. Existe uma bibliografia muito vasta, muitos livros de Padre Pio, então por que não começar a conhecer um bocadinho mais? E, se é ali da região do Amial, por favor, dirija-se então uma vez por mês ao grupo de oração, primeiros sábados, das 5 e fica à tarde ali a ter formação, momentos de oração, terminando ali com o cume do nosso dia, o ápice do nosso dia, a Eucaristia. Assim me despeço, até ao próximo programa, se Deus quiser. Saiba que pode ver este programa no nosso canal do YouTube. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo
para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.